Eu tenho uma tela aqui, ô Sormani, você estava falando de treinador, né? Você estava falando, tem time que o problema é o elenco. Tem situação que o problema é o treinador, né? Eu tenho uma tela que é uma comparação, vê se a produção consegue colocar. Pô, obrigado, viu? Legal, porque a gente tinha algumas situações de tela aqui. Vamos com essa primeiro. Último time do Thiago Nunes, Sormani, preste atenção, né? Cássio, Fagner, Gil, Danilo Avelar, Lucas Piton, Gabriel Cantilho, Mosquito, Otero, Ramiro e Jô. O time com o qual o Mancini bateu o Fluminense por 5-0. Cássio, Fagner e Gil tá igual ao último time do Thiago Nunes. Aí tem uma mudança ali, Gemerson e Fábio Santos. Importante a chegada do Fábio Santos no Corinthians, né? Gabriel, Cantilho, Gustavo Mosquito, esses três iguais. Aí você tem Casares, Matheus Vital e Jô. Tá? Só pra gente reforçar, tá a tela aí, só 4 jogadores diferentes. O Corinthians era um problema de treinador ou de elenco, hein? Porque a gente falou muito tempo que o elenco do Corinthians era muito limitado, que não dava opção pro Thiago Nunes, era complicado também, que não dava pra fazer. Muita gente falou isso. E aí, hein, Sormani? Qual é a situação aí do Corinthians? É, é interessante. Essa é uma pergunta que é gostosa, é um tema gostoso de você debater. Né? Você pega, por exemplo, o que o Mancini teve a mais do que o Thiago Nunes? O Gemerson? Não, o Gemerson mal jogou. Mal jogou. O Acabou de Fábio chegar. Santos e o Casares, porque o Otero já estava lá. Se o Matheus Vital foi titular do último jogo que o Thiago Nunes dirigiu, ele continua lá no Corinthians. Ele continua lá. O que mudou de fato? O Mancini ganhou 2 jogadores, o Fábio Santos e o Casares. Mas 2 jogadores são capazes de mudar tanto o perfil, o caráter de um time dentro do campo? Não me parece o caso do Fábio Santos e nem o caso do Casares. Não me parece. Eu acho que o que aconteceu aí no Corinthians foi, de fato, uma mudança de treinador que deu certo. E deu certo. Imagina se a gente ficasse nesse discurso da mídia, porque a mídia tem muito disso. Não pode trocar treinador. Meu Deus do céu, tem que dar tempo ao treinador. Tem que esperar o trabalho dele frutificar. Legal, espera e vai para a Série B. E aí, quem que paga a conta? A imprensa? Não. Quem vai pagar a conta é o clube. Do jeito que estava, o Corinthians quase caiu no Paulista. E no Brasileiro estava desse jeito, com o Thiago Nunes. Depois pegou lá o Coelho, né? O Diego Coelho também pegou um pedacinho, né? Então não tem que esperar. Eu volto a dizer, com 2, 3 meses você consegue detectar se o cara vai funcionar ou se não vai. O fato de dar certo aqui não significa que ele vai dar certo lá, a menos que ele seja o Klopp, o Guardiola, o treinador desse calibre, entendeu? Desse calibre. O Thiago Nunes não é um treinador em início de carreira. Tinha dirigido só o Atlético Paranaense. Vencido 2 competições importantíssimas, a Copa do Brasil e a Sul-Americana. Aí ele muda de áreas. Ele vai para um lugar aonde a cobrança é muito grande. A torcida é gigantesca. A mídia é muito maior do que a que ele enfrentava em Curitiba. Mudou tudo, velho. Mudou tudo. Ele sucumbiu. Você vai seguir com ele até o final? Não. Você vai e troca. Foi o que o André... Eu tenho N restrições ao André Sanches. N restrições. N. Mas eu acho que aí ele acertou. Esse foi um acerto dele. Ele teve a sensibilidade de perceber que com o Thiago Nunes não dava. Ia cair. Ia embicar no Campeonato Brasileiro e poderia ter caído no Paulista ali. O que salvou o Corinthians do Paulista foi o break da pandemia. Deu uma parada, aí os times meio que se igualaram e o Corinthians conseguiu até chegar na final do Campeonato Paulista. E isso foi ruim para o Corinthians. Porque começa o brasileiro com o Thiago Nunes. Começa o brasileiro com o Thiago Nunes, iludido pela campanha do Campeonato Paulista. Quando chega a disputar a final e só perde nos pênaltis para o poderoso Palmeiras, dirigido pelo Vanderlei, que não vinha fazendo um grande trabalho. Então, esse é um caso igual, eu vejo, de Santos e Palmeiras, que trocaram seus treinadores e melhoraram.
Agora, o Corinthians faz a mesma coisa e melhora. O Flamengo já não deveria ter feito aquilo. Porque a gente conseguia ver no trabalho do Domenech, apesar de 3 goleadas que machucaram demais o coração do torcedor flamenguista, o Independiente 5-0, 4-1 do São Paulo e 4-0 do Atlético, você via que era uma questão de acertar isso. E ele tinha condições de acertar aquilo lá. E o time, na época dele, jogava mais bola, o Flamengo. Então não havia necessidade de se demitir o Domenech. Nesse momento, um time melhor que o São Paulo. É só você ver. É só você olhar. Respeito a opinião do Marra, respeito a opinião do Zé também, e de quem pensa diferente, mas esse momento, porque a gente, tem muita gente que brinca, né? O nosso velho amigo, né? Trabalhou aqui na casa também, o PVC, que está no Sport TV, ele costuma brincar e dizer o seguinte: o Corinthians é o melhor time dessa semana do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras é o melhor time dessa semana da Libertadores. Não tem o melhor time para bater no final do campeonato. Mas nesse momento, nesse instante, se você colocar frente a frente Corinthians e São Paulo para jogar, eu aposto no Corinthians. E mais ainda, hein? E mais Aliás, ainda. algumas semanas deu Corinthians, né? Algumas semanas deu Corinthians, né, Sormani? Teremos... Como é que é, William? Algumas semanas teve esse confronto e deu Corinthians, né? Exatamente. 1-0, gol do Otero, né? Gol do Otero. Segunda-feira teremos Palmeiras e Corinthians. Que Palmeiras vai entrar em campo segunda-feira contra o Corinthians, no Allianz. Vai ser o Palmeiras, que perdeu de maneira vergonhosa, vamos falar o português claro, pro River Plate, ou vai ser aquele Palmeiras que ganhou gigantemente do River Plate na Argentina? Vai ser um Palmeiras que ainda vai estar sentindo o baque daquela derrota, que por pouco aquele jogo não foi para os pênaltis, ou já se recuperou? Porque o Corinthians vai bem, bem pleno. Pegou o Fluminense, que ganhou do Flamengo, de virada, e meteu 5. Isso. E meteu 5. Então, eu respondo essa pergunta. Hoje, para mim, o Corinthians joga mais que o São Paulo. Hoje. Aliás, o futebol é tão louco que o Flamengo meteu 5 no Corinthians e perdeu para o Fluminense, e o Fluminense vai e mete 5 e o Corinthians vai e mete 5 no Fluminense, né? Coisas do futebol. Ô Marra, se a gente... Porque aí tem muita gente falando o seguinte: ai, se o Mancini tivesse vindo antes, hein? Ai, se fosse o Mancini desde o começo, hein? Aí, Marra, é aquela história. Se a gente for lá no começo do ano e perguntar para muito corintiano, para muito torcedor, você quer o Thiago Nunes ou você quer o Mancini? Eu entendo que boa parte, maioria, não sei se é a maioria maciça, mas uma maioria fala: não, quero o Thiago Nunes, esse cara é o campeão da Copa do Brasil, esse cara é o campeão da Sul-Americana com o Atlético Paranaense, olha como jogava o Atlético Paranaense e tudo, né? E no final das contas, o que está acontecendo é o que a gente mostrou aí no GC. O Mancini, de certa forma, está escancarando, com o mesmo elenco, a gente fez o comparativo aí, 2 jogadores a mais, lembrou aí o Sormani. O Mancini está escancarando algumas dificuldades do Thiago Nunes, né? Acho que sim. Eu acho que sim, William. E eu acho que tem uma questão de ser mais experiente nesse sentido. O Thiago, ele tem 5 anos por aí que ele começou com mais destaque. Ele foi para o norte, foi para o sul, ele trabalha como técnico há muito tempo, pegou categoria de base, tudo. Mas, para ser competitivo mesmo, para ganhar alguma coisa de destaque nacional, foi com o Atlético Paranaense. E o Mancini tem uma bagagem de disputa, até mesmo de entender que ele não precisa falar algumas coisas para agradar a imprensa, para agradar uma corrente. O Mancini, ele tem mais casca grossa, William. E na temporada passada, você vai se lembrar, ele assumiu o Atlético. O Atlético estava numa situação que um time que não era time para cair, mas que estava muito mal, e ele arrumou ali umas vitórias, uma coisinha assim, e o time não caiu. E ficou até relativamente tranquilo na reta final do Campeonato Brasileiro. Ele poderia ter seguido o trabalho no Atlético, não seguiu porque a expectativa era outra. E infelizmente para o Mancini, está colando nele esse rótulo. Não, ele vai apagar os incêndios, ele vai resolver.